Bora dar continuidade então, relatividade, né? Falando de notação covariante. Falamos do tensor métrico na aula passada, grande avanço. Hoje a gente vai falar sobre, bom, enfim, o intervalo espaço-temporal mais um pouquinho, né? E falar um pouquinho para você de um pouco só, não vou entrar muito nesse assunto, de grupos, porque na prática, assim, não quero desviar muito o assunto, né? Então eu vou tentar citar o mínimo possível de grupos e, enfim, dar as últimas definições de como a gente manipula os tensores, como que a gente abaixa e levanta índices e no máximo é isso. E aí a gente já entra em dinâmica relativística, né? Para, enfim, ver como que se dá a força agora com a notação covariante, como que se dá velocidade, quadrivelocidade, o quadrimomento, a quadriforça, a quadriaceleração, o quadri sei lá o quê, né? Então, bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo. A gente viu na aula passada, né, uma relação importantíssima, que era ds, enfim, o intervalo espaço-temporal, né? Agora a gente passa a escrever ele com a notação covariante como Gemini, pode ser um eta aqui também, Gemini, d x mi d x ni, né? Esse é o nosso intervalo espaço-temporal. Como eu disse, pode ser um eta mini aqui também, como a gente está no espaço-tempo plano. Mas enfim, vou colocar Gemini aqui mesmo. Essa garrafa de água aqui está me atrapalhando. Mas, na prática, o que eu quero dizer então? Vamos lá. Esse é o intervalo espaço-temporal. E como você sabe, se você está assistindo desde o começo, é invariante. Ou seja, não muda de um referencial para o outro. É um invariante de Lorentz que a gente chama. Bom, então se eu estou no referencial K e meço uma quantidade, esse intervalo espaço-temporal, eu vou e digo, eu sei que ele é o mesmo para qualquer referencial. Então ds quadrado tem que ser igual a ds' ao quadrado. Num referencial K', que é o mesmo do que no referencial duas linhas, enfim. Então, vamos escrever isso da seguinte forma. Eu sei que ds é isso, então Gemini, dxmi, dxni tem que ser igual a mesma coisa num outro referencial. Então, Gemini, dx' mi, dx' ni, tá bom? E aí o que acontece? Se você se lembra da transformação para esses caras, então vamos lá. Como que eu passo de xmi para um x' mi? É a transformação de Lorentz, não é? Via transformação. Isso aqui é covariante, né? Contravariante, quer dizer? Desculpa. Covariante. Então, não, é contravariante mesmo. Meu Deus, estou perdido hoje. Isso se transforma como a matriz de transformação de Lorentz. Ni. Mi. X. Ni. Né? Tem uma soma em Ni aqui. É desse jeito que a gente transforma. Certo? E aí o que acontece? Perdão, contrário aqui, né? É Mi em cima, Ni embaixo, Ni em cima. Porque tem que ser um Mi em cima aqui. É desse jeito que a gente faz. A mesma coisa para... Se eu quero passar de X, Ni, para X, Ni, eu faço via transformação de Lorentz. Isso aqui é lambda. Agora ao contrário. Ni, Mi, X, Mi. Na prática, assim, para não confundir esse cara de cima e o cara de baixo, eu vou colocar aqui um alfa, tá? Um alfa. E aqui eu vou colocar um beta, tá bom? Beta e beta. Então, aqui a soma está em alfa, aqui a soma está em beta, tá bom? Se eu substituo x' mi e x' ni, aqui a minha equação fica Gemini, que é o ds, né? Então, Gemini, dx mi, dx ni. Isso aqui tem que ser igual a Gemini
Gemini. Ahn, Gemini. Não, desculpa. Como eu troquei os índices, né? Vai ser um G alfa beta aqui. Isso aqui é G alfa beta. DX alfa. DX beta. Inclusive, com isso, a gente consegue mostrar que o tensor métrico é realmente um tensor. Só por causa da lei de transformação dele. Porque isola G alfa beta, você tem que G alfa beta é igual a, vamos lá, D X linha, não, DX mi, DX alfa, DX ni, DX beta, certo? Gemini, né? Basicamente, os matemáticos vão ficar bravos, eu passei esses caras dividindo. Mas quem que é isso daqui? Ah, isso daqui é a lei de transformação para essa componente. Isso aqui é essa lei de transformação para esse componente. Então, no fundo, lembra que isso daqui, por exemplo, é IJ é a derivada de xi com relação a xj, né? Tudo bem para vocês? É a transformação de Lorentz. Então, eu escrevo G alfa beta em termos da transformação de Lorentz como, vou colocar a métrica no meio, então esse cara aqui é um lambda, é a matriz de transformação de Lorentz, mi, índice em cima aparece com índice embaixo, mi alfa, Gemini, lambda, ni, índice em cima aparece com índice embaixo, beta. Soma em mi, soma em ni, sobraram alfa e beta, está de acordo, beleza? Então, o tensor métrico se transforma via transformação de Lorentz, inclusive, isso aqui que denota, enfim, uma transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz, na real, ela é uma transformação, né? Ela tem um grupo de simetria, que aí eu vou entrar agora em grupo de simetria, que é como se fosse uma rotação, uma espécie de rotação no espaço-tempo. Por que isso gera, por que essas rotações no espaço-tempo plano geram um grupo de simetria? Porque se você rotaciona, pensa que você está no espaço-tempo plano, sem curvatura, ou seja, espaço-tempo vazio. Se você está no referencial, se você rotacionar, você está num novo referencial. Só que o espaço-tempo ele é plano, ou seja, ele é o mesmo em qualquer direção. Então, não importa o sentido da rotação, o espaço é sempre o mesmo. Por quê? Porque ele é plano. Você consegue visualizar isso facilmente com um desenhozinho simples aqui, cara. Imagina um espaço infinito plano, ou seja, ele não acaba nunca, ele continua para cá, ele continua para cá, ele continua para cá. Vocês entenderam? Se eu tô aqui, para qualquer uma das direções que eu olhar, elas serão a mesma. Elas vão se parecer do mesmo jeito. Então, se eu estou olhando para cá, é a mesma coisa que se eu estivesse olhando para cá, para cá, para cá, ou para lá, ou para lá. Temporalmente também. Então, o espaço-tempo plano, então, enfim, o grupo de simetria, essas rotações, então, né, eu posso girar esse referencial, olhar para cá, para cá, para cá e para cá. Essas rotações geram um grupo que a gente chama de grupo de simetria, que é o grupo, enfim, vai formar um grupo de simetria. Isso daqui pode ser escrito matricialmente como, acho que dá para ver aqui embaixo, né? Isso aqui pode ser escrito matricialmente como, isso daqui é uma matriz 4x4, que eu vou chamar de G. Ou seja, G é a matriz que representa a métrica. G é igual a, eu vou chamar só de lambda, a matriz de transformação de Lorentz, mas esse lambda, ele é um lambda transposto, vezes G, vezes lambda, matriz não transposta, lambda. E em notação matricial, é isso que está escrito aqui. Aqui eu estou escrevendo componentes, né? Tensores. Aqui eu estou escrevendo na notação matricial.
Agora veja que coisa interessante. Se eu tenho lambda transposto lambda multiplicando g, isso aqui está dando g, significa que lambda transposto lambda tem que ser igual à matriz de identidade. Necessariamente tem que ser igual à matriz de identidade. Porque se eu estou pegando essa matriz e multiplicando por outras duas matrizes aqui, né? Então primeiro eu pego lambda, tomo o transposto, multiplico por g, multiplico por lambda, isso me dá g. Significa que lambda transposto lambda tem que ser a identidade. Ou ainda, se você quiser, significa que lambda transposto é o inverso de lambda. Lambda menos 1. Tá bom? Enfim, então esse é o grupo de simetria, certo? Em termos dessas notações. Inclusive, olha só, vamos ver aqui o que eu posso fazer. Eu posso dizer também que a matriz G, esse G quadrado, ele é a identidade. Por quê? Porque se isso daqui é a identidade, se lambda transposto lambda é a identidade, significa que aqui eu tenho G, identidade G. Divida por G, você tem G sobre G, isso aqui é a identidade. Então, mais uma das relações é que G é também identidade. No fundo, galera, é tudo meio trivial aqui, né? Isso daqui tem a ver um pouquinho com teoria de grupos, mas enfim, a gente não vai, como eu falei, não vou me aprofundar muito. O que eu estou falando é que o grupo de, enfim, as transformações de Lorentz, né? Elas como está aqui no livro do Nivaldo, ele falando, eu não lembro em qual página agora que está, mas enfim, o grupo de simetria de Lorentz é uma transformação de Lorentz, ele fala aqui, é uma espécie de rotação no espaço-tempo. E a matriz associada é ortogonal, mas isso eu não vou entrar em detalhe, para quem já viu teoria de grupos, sabe do que a gente está falando aqui. Quem não viu, não se preocupe também. Mas toda transformação de Lorentz, como essa, é uma espécie de rotação no espaço-tempo. Por que a métrica, por exemplo, o G-mini ou eta mini, aqui no nosso caso plano, é diagonal 1, menos 1, menos 1, menos 1. Porque não importa para qual direção você vá, o espaço ele é plano, ele é o mesmo. Então, as distâncias elas são calculadas da mesma forma, certo? Diferente de um espaço curvo. A diagonal não vai ser trivial, não vai ser 1 menos 1 menos 1 menos 1. Vai ser, por exemplo, a métrica de Schwarzschild, que a gente vai ver mais para frente, extremamente complicada. Uma coisa mais complicada vai envolver, a gente vai precisar de um sistema de coordenadas mais adequado para trabalhar, que são as coordenadas esféricas, mas enfim. Bom, então, deixa eu ver o que mais eu tinha para falar aqui a respeito. Bom, só mais algumas coisinhas então, para a gente terminar essa aulinha de hoje. E, enfim, bom, se você quiser, printar isso daí, sei lá, dar uma pausinha, eu vou tirar uma fotinha para postar no Instagram depois. Calma aí, opa, foi. E aí é o seguinte. Vou apagar aqui, tá? Então, beleza. Vou colocar só essa relação importante ali. E falar de produto escalar. Isso é uma coisa importante de deixar claro, tá? Acho que todo mundo sabe o que é um produto escalar. Né? Ele é linear, definido, positivo, não degenerado. Enfim, no caso da relatividade, olha só. Vamos lá. O produto escalar, na verdade, a métrica, esse eta mini, ou o G mini, tanto faz. Deixa eu pegar outro X aqui. Ele induz um produto escalar. Por que eu estou falando que ele induz? Porque o produto escalar é definido positivo não degenerado. Aqui na relatividade ele é não degenerado, mas ele pode dar... nem sempre ele vai ser positivo. Tá? Pode haver casos em que ele seja negativo. Então, por exemplo, se eu quero representar... Então vamos lá. Seja um Vmi... Deixa eu colocar só aquela relação lá importante para vocês aqui. Que a transformação, né, G alfa beta, se transforma como um verdadeiro tensor por lambda mi alfa
G mini, lambda, beta, enfim, ni, beta. E aí o que acontece? Vamos lá. Então sejam Vmi e Wni, que eu chamei aqui, Vmi e Wmi, tensores contravariantes, certo? Bom, se eu pego a métrica e contraio com esses caras, ou seja, Gmini, Vmi, Wni, isso aqui induz um produto escalar, tá? Isso aqui induz um produto escalar naturalmente. Por que que eu falo isso? Olha só. A métrica, só a diagonal que não é zero, certo? O resto, fora da diagonal, é tudo nulo, é tudo zero. Você fala, beleza, disso eu sei. Então, essa soma aqui, né, tem uma soma aqui, uma soma de Einstein. Ela é G00 mais, G00, V0, W0, que é a parte temporal, mais G11, V1, W1, mais G22, V2, W2, mais G33, V3, W3. Parte espacial, tá? Agora, se você vê lá, a métrica Gemini, né, você se lembra, então, ela é o quê? Ela é diagonal, mais um no elemento 0, 0, e no resto da diagonal ela é menos 1, menos 1, menos 1. Ela é isso. E fora da diagonal é tudo 0. Então, o G00, ele é 1. Esse cara aqui é 1. Ou seja, V0, W0 é positivo. Agora, G11, G22 e G33 são todos negativos. Então, na verdade, isso daqui, né, é igual a V0, W0, menos V1, W1, menos V2, W2, menos V3, V3, W3. E isso se parece muito com um produto escalar, porque o que é um produto escalar no fundo? Quando você pega dois vetores V, Mi e W, Mi, por exemplo, você está fazendo o quê, no fundo? Você está pegando componentes iguais e multiplicando. É isso que você faz no produto escalar. Isso aqui poderia ser V, vetor, escalar, W, que é o quê? A gente poderia escrever, né, em termos de suas componentes. Vx na direção x, Wx na direção x, mais Vy na direção y, vocês entenderam? Então isso induz um produto escalar. Inclusive, olha só. Então, né, só por notação, o nosso G00 tem a ver com a parte temporal, ele é 1, e o G, I, que é a diagonal, né, é menos 1, tá? Então, olha só, o que eu quero dizer aqui para vocês. Quando eu contraio, eu tenho essa soma, e aí é o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, Vmi, bom, eu posso definir, então tá, eu posso definir uma operação que se chama abaixar o índice. Como que eu pego o índice de um vetor, por exemplo, esse, Vmi, e abaixo ele? Como que eu faço para escrever ele de forma covariante? Dessa forma. Eu contraio ele com a métrica. Eu acabei de ver aqui. Então, para eu abaixar um índice, né? Então vamos lá, estamos definindo uma operação aqui. Abaixar o índice de um vetor, de um tensor, enfim. Isso aqui é... você pega a métrica, G, Mi, Ni, e pega o vetor contravariante. Certo? Você abaixou, você tem uma soma nesse cara aqui. Isso aqui no fundo vai me dar então o V com o índice embaixo, certo? Vmi, que vai ter componentes, como a métrica é diagonal 1 no G00 e no GI ela é na parte espacial, né? Ela é menos 1, isso aqui vai me dar
A parte do tempo não muda, então é V0. E a parte espacial leva tudo o sinal negativo. Menos V1, menos V2, com o índice em cima, menos V3. Tá? Então, quando você abaixa o índice, ele troca o sinal da parte espacial. Tá bom? Aqui, as componentes desse cara seriam V0, V1, V2 e V3. Como você abaixou o índice, a parte temporal ficou a mesma, porque ela é 1, mas a parte espacial trocou o sinal. Tá bom? Mesma coisa, como que eu pego agora o contrário? Eu tenho Vmi e quero levantar o índice para Vmi com o índice em cima. Você vai fazer, isso daqui é Gmi Ni com o índice em cima, que na prática é a mesma coisa que o Gemini com o índice embaixo, nesse nosso caso, no caso do espaço-tempo plano, e multiplica pelo cara com o índice embaixo, Vni. Tá bom? Enfim, isso vai fazer a mesma coisa. Esse cara aqui tinha componente V0, V1, V2, V3, tudo embaixo. Agora ele vai ter componente, ele é agora, né, um Vmi com índice embaixo, que tem componentes, a parte espacial não muda, V0, menos V1, menos V2, menos V1, menos V2, menos V3. Tá? Ok, então dado isto, a gente sabe como que abaixa e levanta índice agora. E por que isso é interessante? Pelo seguinte, se eu achar a página aqui, que eu anotei isso, a gente pode generalizar isso para tensores, tá? Então, achei. Enfim, então, vamos lá. Só para definir aqui, o produto escalar Vmi W Mi me dá um campo escalar, me dá um escalar, enfim, me dá um número que pertence aos reais. Pode me dar um campo, enfim, pode me dar um número, enfim. É um escalar, isso aqui. Essa contração me dá um escalar sempre. Vou chamar só de φ aqui, tá? E aí, vamos lá. Para terminar, então, dado tudo isto, quando você pega a matriz, essa matriz aqui, enfim, as componentes dela, da matriz de transformação de Lorentz, isso daqui é facinho de demonstrar, que pode até ficar de exercício, mostre que lambda mi alfa, lambda alfa ni, isso é a delta de Kronecker mi ni, tá? Mostrar isto, porque uma é transposta da outra, enfim, não vou ficar dando muita dica aqui, senão todo mundo vai sacar, né? Mostrar essa identidade aqui, tá? Eu tenho uma contração aqui. No fundo, o que é isso aqui? A delta de Kronecker, ela é... Então esse delta é mi. Ni, ele é de Ronde x alfa. Desculpa, aqui é o contrário. Não, tá certo. De Ronde x alfa. De Ronde x. Aparece com o índice em cima, tem índice embaixo aqui. De Ronde x mi. De Ronde x mi. De Ronde x. Tá errado isso aqui. Peraí, deixa eu ver minha cola. Tá, é o contrário. Del ni, a delta de Kronecker, no fundo, então, ela é o seguinte. Delta ni alfa, ela é de Ronde x ni, certo? De Ronde x mi. Você contrai com o x mi, então aqui de Ronde x mi. Você está somando nesse índice, de Ronde x, como aparece embaixo, é índice em cima, de Ronde x alfa. Isso aqui é a delta de Kronecker, tá? Que é, obviamente, né, a nossa matriz transformação de Lorentz. Então, enfim, a operação de abaixar e levantar índice, deixa eu só, então, posso apagar isso daqui? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, as operações, então, que a gente viu. Se eu quero levantar um índice, vou colocar aqui. Primeiro eu vou colocar... vamos lá. Pega um tensor misto, TNMi, por exemplo.
Bom, isso daqui é G, Mi, alfa, T, Ni, T, Ni, alfa, tá? Por que isso? Porque o alfa está contraído com alfa. Eu preciso ter um Ni em cima e um Mi embaixo. O Mi embaixo está aqui, ele não está contraído com ninguém. Só quem está contraído é o alfa. Então, desse jeito, eu escrevo um tensor. Se eu tenho um tensor contravariante, né, T, Ni, alfa, e eu quero fazer ele, por exemplo, transformar num tensor misto, que é esse aqui, eu quero abaixar só um dos índices, então eu faço isso, contrário com a métrica. A métrica, no fundo, na relatividade especial, vai ajudar a gente, além de medir distâncias, ângulos, etc., a abaixar índices e levantar índices, tornar vetores contravariantes em covariantes e covariantes em contravariantes. É como se fosse, enfim, faz tipo um mapa, né? Se eu tenho T-mini agora e quero... Bom, se eu quero abaixar um índice, né? Se eu tenho um cara que está com o índice em cima, eu quero deixar ele com o índice embaixo. Simples, pego a métrica, G, Mi, alfa, G, alfa, G, Mi, alfa, G, Ni, beta, T, alfa, beta. Pronto. Eu tinha um cara que estava com o índice em cima, quero deixar ele com o índice embaixo, eu uso duas vezes a métrica. É esse para abaixar. Desculpa, o alfa vai abaixar esse índice e colocar Mi, o beta, está contraído aqui, vai abaixar e colocar Ni. Eu tenho o meu T mini. Agora eu tenho um índice que está com, eu tenho um tensor que está com o índice embaixo, eu quero levantar ele. Então, T mini vai ser o contrário, vai ser G, agora alfa, beta, Mi alfa em cima, Mi alfa, G, Ni beta, T, alfa beta. Simples assim. Vou deixar então como exercício. Pega um tensor. Deixa eu ver aqui. Se eu tenho um tensor, vamos lá. G. Vamos lá. T, alfa, Mi. Já sei. Tem uma ideia melhor de exercício. Vou colocar aqui para vocês mesmo. Então, exercício. Deixa aí embaixo nos comentários. Ou manda foto no Insta lá, sei lá. Pega um tensor T, Mi, Ni, alfa, enfim, T, Mi, Ni, alfa embaixo e levanta o índice alfa. Então, transforma ele num tensor T, Mi, Ni, alfa. Tá bom? Basicamente é isso. O que eu peço é isso. Beleza? Então, se você entendeu tudo isso, não é difícil fazer isso, tá? Lembre-se que sempre é a métrica quem faz esse papel. Então, na aula de hoje era mais isso. Fica esse exercíciozinho aqui. E até a próxima. Valeu, falou e fui.